Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, do versículo 24. Tem uma palavra que eu acho muito interessante, que eu quero meditar com vocês. Vamos ler juntos? Quem falou isso foi quem que falou isso aí? Vocês sabem quem foi que falou? Foi Jesus. Se ele falou, então isso aí é verdade. A gente não tem dúvida, né? Diz o seguinte: digo-lhes que se crerem... Não, vamos ler o verso 23, né? Não, é aí mesmo, né? É aí mesmo, porque tá diferente aqui. Digo-lhes, vamos lá, já. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedir de oração, lhes será concedido. Verso seguinte: quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas, se você recusar a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Amém? Vocês viram a condição de perdão aí, como é que funciona? É totalmente condicional. Às vezes a gente quer perdão, mas a gente não gosta de dar, né? Aí Jesus disse que não funciona assim. A condição é essa: o perdão dele a gente só tem quando a gente percebe a importância de dar também. Amém? Podemos assentar. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre oração. O que é oração? Oração é um expediente que Deus deixou e ensinou para nós, uma forma de nós nos comunicarmos com Ele, unicamente motivado pela nossa fé. É quando você fala com alguém e você não vê essa pessoa, e a única coisa que faz você acreditar que você está sendo ouvido é exatamente a fé que está no seu coração. Isso é a oração. E a Bíblia deixa bem claro que quando você ora, você se comunica com Deus. Você abre a boca, pode falar, de repente você não tem a percepção de ninguém na sua frente, ou pelo menos a convicção ou algo que possa sinalizar que você está sendo ouvido, mas a fé, ela vai simplesmente fazer você acreditar que você não está falando ao vento, que você não está falando por falar, mas que você está falando para alguém que te ouve. E a única coisa que pode fazer você acreditar nisso é a sua fé. E o que é fé? A definição principal de fé é que você realmente crê naquilo que você não está vendo. Isso é fé. É a definição que está lá no livro de Hebreus. É quando você crê em alguém que você não está vendo. E tem muita coisa que você não vê, mas que você crê. Que são coisas que você sente. O vento, por exemplo. Você não vê o vento, mas você sente, você sabe que o vento existe. Né? Outra coisa que você não vê, mas que você sabe que existe, é o sinal da internet. Se não houver internet, o teu telefone não funciona. Você não sabe como é que vem, mas você sabe que existe. Mas você não sabe como é que funciona. Não tem nem fio para poder ligar até o teu telefone. Mas você pode estar em qualquer lugar, você liga o telefone, você crê que existe a internet, coisa que você nunca viu, porque as ondas entram ali e fazem o teu telefone funcionar. Essa conexão com Deus não é muito diferente, não. Você não consegue ver, mas você começa a perceber os efeitos disso. Alguma coisa começa a trabalhar em você, que começa muitas vezes a mudar os valores, a tua forma de ver as coisas, unicamente porque você é movido por essa fé. Essa fé que é muito incentivada e é muito falada dentro da própria palavra de Deus, porque é a forma que você fica conectado com Deus. Você não tem uma outra maneira de se conectar com Deus se não for através da fé. Algo que você não vê, que você não percebe, mas que conecta você. Por isso você está aqui. Por isso que você ora. E eu quero falar com você sobre isso, sobre oração. O Senhor Jesus estava na cidade de Betânia. E ele resolveu ir para Jerusalém, para a cidade principal.
Betânia era como se fosse, assim, vou explicar para você, é como se fosse a periferia de Jerusalém, a grande Jerusalém. Tinha lá uma cidade chamada Betânia, como tem Passo do Lumiar aqui. E todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, ou para a Judeia, ele sempre ia para Betânia, que era o lugarzinho que ele ficava. Era a cidadezinha, ou a vila, que morava uma família que ele gostava muito, a família do Lázaro. Ele era muito amigo dessa família, a família tratava ele muito bem. Quando ele ia lá para comer também, porque tinha uma das irmãs de Lázaro que adorava fazer comida que ele gostava de comer. Essa irmã do Lázaro se chamava Marta. A Marta, quando sabia que Jesus ia chegar, ela corria, ia para a cozinha e já começava a preparar a comida que ele gostava de comer. Mas a outra irmã de Marta, ela já ficava totalmente desligada de qualquer outra coisa. A Bíblia diz que o prazer dela era sentar aos pés de Jesus e conversar com Jesus e tirar de Jesus informação, conhecimento. Ela sentava aos pés e ficava totalmente ocupada ouvindo o Senhor Jesus, a ponto então da Marta reclamar: poxa Maria, eu fico aqui lutando na cozinha para tentar preparar a comida e tu fica o tempo todo aí sentada aos pés de Jesus. E Jesus, uma certa vez, disse para ela assim: olha Marta, eu quero te dizer que a Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus. Você anda tão preocupada, tão ansiosa com tanta coisa, e a Maria escolheu a melhor parte. E era essa mais ou menos a relação que Jesus tinha com essa família. E Jesus foi para lá. E quando ele ia, a Marta tinha que trabalhar muito, porque ele nunca ia sozinho. Os discípulos iam com ele, e eram 12. E todo mundo ia comer lá na casa da Marta. E Jesus ficou lá um pouco na casa da Marta. E depois ele disse: eu tenho que ir para Jerusalém. Vamos dar uma chegada lá em Jerusalém? O pessoal: vamos, Jesus. E Jesus pegou todo mundo e foi andando. Chegou no meio do caminho, ele viu uma figueira. E parece assim que a comida tinha sido boa na casa da Marta, mas ele sentiu vontade de comer o figo, diz a palavra de Deus. Ele olhou lá, procurou o fruto na árvore da figueira, olhou e não viu fruto nenhum. Não tinha fruto nenhum, porque não era época de fruto. Aquele não era o período da árvore daquele tipo de fruto. Ele pegou, olhou para a árvore e disse: pois é, que nunca jamais alguém coma fruto de ti. Ele falou assim. Depois ele passou, foi embora, foi para Jerusalém, fez o que tinha que fazer lá. No outro dia ele voltou pelo mesmo caminho. Quando ele voltou pelo mesmo caminho, ele esperou. De repente, um dos discípulos olhou para a árvore e disse: mestre, mestre, olha, a árvore que o Senhor amaldiçoou ontem, dizendo que nunca mais alguém comeria fruto dela, ela está completamente seca. Ela secou totalmente. O que aconteceu, Jesus? Jesus era muito inteligente. Naquela época, ele não tinha um telão para poder explicar as coisas melhores. Ele usava as coisas do cotidiano para poder fixar na cabeça dos discípulos os ensinamentos que eles estavam dando, porque aqueles homens que andavam com ele eram discípulos, e a palavra discípulo significa alunos. Eles estavam num processo de ensinamento, por isso que eles andaram com Jesus, fazendo aquela preparação de 3 anos e meio, e havia aula prática. Jesus realmente mandou eles para a aula prática, mandando de 2 em 2, para eles pregarem exatamente o que eles haviam aprendido com Jesus. E Jesus dava essas aulas assim, mostrando montanha, mostrando árvore, mostrando animais. Era assim que ele procurava fixar na mente deles o entendimento daquela informação que ele queria passar. E quando eles olharam e viram aquela árvore não dando fruto nenhum, completamente morto, completamente seco, eles se espantaram e perguntaram para Jesus: mas como isso, Senhor? Jesus disse: pois é. E Jesus aproveitou, aquilo foi feito propositalmente para poder dar o ensinamento que ele queria. Olha, você só é importante enquanto você dá fruto, disse Jesus. Se você não dá fruto, não tem sentido de você existir. Ele pegou, foi e começou a usar o fato
daquela árvore não ter fruto naquele dia e que ela secou, tentando passar para nós e simplesmente contextualizar na vida de cada um, dizendo para cada um: você tem que frutificar, você tem que frutificar, a sua vida realmente tem que ser uma vida frutífera. Essa era a intenção dele dizer, porque no momento que você não frutifica, você não tem sentido nem mesmo de poder existir, tem que secar, não tem realmente alguma coisa que possa justificar a sua existência. Essa palavra ficou na cabeça deles e ficou na nossa também. Frutificar. O que é frutificar? Dentro desse conceito é estabelecido por Jesus no momento em que criou toda essa situação somente para passar o ensinamento. A Bíblia chama de frutos de mudanças, de frutos de arrependimento. Alguma coisa que está diretamente ligado àquele que tem um envolvimento com Deus e que de repente se permite os ensinamentos de Deus em sua própria vida, a ponto então de fazer com que essa pessoa frutifique. E dentro desse processo de frutificação, Jesus queria dizer que quando você frutifica, você se torna uma pessoa bem melhor do que você é. Você se torna uma pessoa sempre em condições de ser útil a alguém, para poder não somente alimentá-la, mas para poder se multiplicar em termos de bondade, pelo fato então de se permitir frutificar. Mas você para e pensa, como é então? Sim, a gente frutifica de várias formas. A gente frutifica em bondade, a gente frutifica em misericórdia para com o nosso próximo, e quase tudo que está ligado à nossa forma de frutificar, está ligado diretamente naquilo que convivemos com outras pessoas, com o nosso semelhante. É quando você de repente é uma pessoa extremamente má, e você deixa de ser uma pessoa mal, para poder começar a ter uma atitude de bondade. Aquela pessoa, aquele mauzão que era antes, de repente muda completamente as suas ações e ele começa a frutificar a bondade das suas atitudes. É quando essas mudanças ou esses processos de mudanças vão acontecendo em nós. Antes você era indiferente com respeito às pessoas. Você maltratava pessoas, machucava pessoas e nem se sentia se estava machucando, nem sentia nada. Você era insensível até quando machucava alguém, quando feria alguém, quando entristecia alguém. De repente você começa a frutificar, e o fato de você saber que você está machucando alguém ou entristecendo alguém é o suficiente para te incomodar. Por quê? Porque quando você frutifica, certas coisas começam a incomodar você, porque há uma mudança em você e uma transformação que processa exatamente em você essa capacidade de poder frutificar. Muita coisa você começa a mudar. Quando você frutifica, você percebe: eu não sou um filho tão bom. Aí você já começa a mudar as suas atitudes para poder dar fruto de mudança. É quando você para e pensa: eu sou um marido muito grosseiro, muito áspero. Eu vou deixar de ser esse homem grosseiro e áspero e vou ser um pouco mais atencioso, um pouco mais carinhoso com minha esposa ou com minha família. E quando você decide fazer isso, porque você está se permitindo frutos de arrependimento por conta de uma ação de Deus em sua própria vida. Aí para Jesus passa a ter razão ou motivo à sua existência. Porque você torna-se uma pessoa do bem. E quem frutifica, ou quem dá frutos, se torna uma pessoa do bem em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. E os discípulos ficaram parados e começaram a ouvir aquilo. E sentiram que aquela palavra era uma palavra muito forte, que trazia a eles entendimento de coisas que eles talvez não tinham, porque eles eram homens muito rudes, grossos, que entendiam que a vida e as coisas se resolviam pela força, pela imposição, pela grosseria, pela insensibilidade. E de repente eles percebem um homem, que eles sabiam que era Deus, que dizia: para frutificar tem que mudar.
senão não tem razão de existir. Eles pararam e, ainda impressionado com tudo aquilo, a mensagem trazia exatamente essa proposta de mudança, de melhora, mas trazia uma proposta bem maior: o poder da oração. Como pode isso acontecer? A árvore secou. Jesus, pois é. Mas eu quero dizer para vocês que essas coisas são possíveis para vocês. Aí Jesus disse aquelas palavras: tudo aquilo que você pedir oração, se você crê que vai ser com você desse jeito, vai ser com você da maneira como você está crendo. Jesus deixou a revelação de que tem muitas coisas da nossa vida que a gente resolve com oração. Por que a gente resolve muitas coisas com oração? Tem coisas que você resolve sem oração, mas tem coisas que você só resolve com oração. Por quê? Porque tem situações, tem problemas, tem dificuldades, tem situações complexas, complicadas da nossa vida, que elas existem e têm uma razão e um fundo espiritual para poder existir, para poder ser alimentado na vida da gente. E todas as vezes que você está vivendo qualquer problema, qualquer situação, qualquer dificuldade, que você atribui uma ação sobrenatural alimentando aquela situação, alimentando aquele problema, é quando você percebe que nem mesmo a sua vontade, nem mesmo a sua força, nem mesmo aquilo que você quer, nem mesmo a sua determinação, nem mesmo a sua inteligência, nem mesmo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua sabedoria muda a situação, e tudo é tão forte ao ponto de desafiar você com toda a sua capacidade de inteligência, com todo o seu entendimento e a sua experiência, quando você se sente simplesmente confrontado por uma situação que desafia tudo aquilo que você realmente é capaz de fazer e que você não consegue fazer, é porque tem cunho espiritual e a sua força nunca vai ser suficiente para poder resolver. Nem o seu conhecimento, nem a sua sabedoria, nada vai ser suficiente, humanamente falando, para poder dar saída e dar soluções a determinadas situações que nos desafiam a tal ponto que nós nos sentimos simplesmente impotentes diante de determinadas situações. Às vezes esses problemas que têm cunho espiritual e que alimentam situações e problemas que você se esforça para tentar resolver, você abre concessão, você recua, faz de tudo e você não resolve, tem alguma situação espiritual no meio que você vai ter que usar de um expediente espiritual para poder obter uma solução, e esse expediente espiritual é a oração. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a orarmos. Às vezes esses problemas estão em casa, às vezes são problemas do meio da família, que fogem do controle, que você faz de tudo e quanto mais você tenta mudar, em vez de melhorar, piora. Às vezes são problemas com alguém da família, às vezes são problemas de ordem material, de ordem financeira, de ordem profissional, que vem e de repente surge um impedimento, um embaraço, um atrapalho que desafia você e todo o seu conhecimento e toda a sua inteligência, e você simplesmente se sente vencido por tudo aquilo. E quando você percebe isso, que você chegou nos seus limites e tudo aquilo que era capaz, que era possível você fazer, e que você usou o seu conhecimento, o seu entendimento e simplesmente se sentiu vencido, apele para a oração. Porque Jesus disse que tudo é tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Diga glória a Deus. Por quê?
Porque aí vai se movimentar o poder sobrenatural de Deus, que se movimenta através da sua fé e da sua oração. Aí já não é mais você que vai entrar na luta para resolver uma coisa que você não está resolvendo. Mas baseado pela palavra de Deus, quem vai resolver é Jesus. Ele que fala isso. Aí você para e pensa, quer dizer então que é só orar? Não. Para você orar e a sua oração ser eficaz, você tem que se adequar a algumas coisas que a Bíblia diz. Eu quero que a minha oração funcione, como é que eu faço agora? Eu tenho fé, vou lá, oro e peço, está tudo resolvido? Ainda não. Ele diz que tem algumas coisas que podem não deixar essa oração ser eficaz. Que existem algumas coisas em nós, no nosso comportamento, que pode atrapalhar a oração, que tem poder realmente de mudar situações. E baseado pelo que disse ali, que uma das coisas que nos atrapalha a oração é quando a gente tem problema com alguém. É quando você quer pedir uma bênção para Deus, mas você está em litígio com alguém, está brigado com alguém, está vivendo uma situação de conflito com alguém. Jesus disse, pois é, mas se você quer a resposta da oração, você vai lá resolver o problema com essa pessoa. Você vai perdoar essa pessoa. Porque se você perdoar essa pessoa, eu perdoo você também. Aí se eu perdoar você, os teus pecados não vão atrapalhar o que você está pedindo. Mas tem um detalhe, disse Jesus. Se você não perdoar a pessoa, eu também não perdoo você. E se eu não perdoar você, o que vai acontecer é que você vai ficar com pendências comigo. Aí a sua oração não vai funcionar enquanto essas pendências existirem. Mas você vai lá, resolve o problema com a pessoa, eu tiro as pendências e vou dar a resposta para você. Aí você vai, pede, disse Jesus, e resolve as questões. Que fruto é esse que ele estava pedindo? Fruto do perdão. Às vezes nós somos difíceis para perdoar. Como é de? Mas o que é perdoar? Perdoar é esquecer? Não. Você não é débil mental para esquecer o que fizeram de ruim para você? Perdoar é não permitir que aquela situação interfira na tua vida, no teu emocional, na tua maneira de ser. Aconteceu, foi ruim, foi péssimo. Mas para você não tem nenhum tipo de influência ao ponto que te atrapalhe ou que mude o teu humor ou a tua natureza unicamente por lembrar daquilo, porque aquilo não tem mais efeito sobre você, ainda que exista. Em outras palavras, você não tem mais mágoa, você não tem ressentimento, você não está desejando que a pessoa se dê mal, você entregou ele para Deus e esqueceu o problema dele. Você simplesmente vai tocar a sua vida e não deixa que aquela situação que um dia te machucou, que foi injusto com você, interfira na sua própria vida. Isso é perdoar. Porque às vezes a gente diz que perdoa, mas não perdoa. Vive remoendo aquilo, vive relembrando. Vive desejando o mal para a pessoa. Vive querendo que ele se dê mal. Vive torcendo contra. Aí não houve perdão. Para Jesus, perdão é simplesmente não deixar essas coisas interferir mais em você. Mas o camarada foi péssimo comigo. O meu ex foi muito mal, tenho raiva dele, eu quero que ele seja feliz. Você para, não, o problema dele já passou, eu quero que ele seja feliz. E você vai o quê? Vai dando fruto de misericórdia, de arrependimento, e vai desintoxicando, porque quando você marca qualquer tipo de ressentimento dentro de você, que você fica sem esquecer, que você não perdoa, você fica intoxicado pela incapacidade de poder perdoar. Intoxicado, fica difícil para Deus atender. E quando você desintoxica, você se torna completamente diferente, seus frutos começam a ser diferentes, e quando você pede, dificilmente Deus não atende. Talvez você esteja aqui nesta noite
passando por uma situação que você já até desistiu. Ah, eu não vou mais mexer com isso aí não, porque eu já perdi. Já estou derrotado. Já não sei mais o que fazer. Já perdi em todas as instâncias. Para mim não tem mais saída. Eu já fui vencido por essa situação, vencido por esse problema em casa, vencido por esse problema com meu filho. Talvez você esteja mais ou menos pensando isso, em algum momento da sua vida você pensou ou tem achado isso, mas você veio aqui para que Deus, através da palavra dele, poder dizer para você que ele ainda não deu a última palavra para a sua vida. Se você parar para ouvi-lo e para atendê-lo e realmente se adequar àquilo que ele está dizendo, o que parece impossível torna-se possível. Sabe o que foi que Jesus falou? Procura aí, Winnie. O impossível para os homens é possível para Deus. Digam comigo. O impossível para os homens é possível para Deus. Diz a palavra de Deus. Então, o seu impossível não é um impossível de Deus. As suas impossibilidades não são as impossibilidades de Deus. E você tem o recurso da oração. E a Bíblia diz que quando você ora, com fé, se adequando, Senhor, limpa meu coração, me perdoa, tira ressentimento. Ele me fez mal, mas o que ele fez, eu entrego ele para ti, é o Senhor que vai tomar conta, porque o Senhor tem condições de me dar em dobro aquilo que alguém tentou me tirar, porque Deus dá, a Bíblia diz isso. E você se coloca na mão de Deus, você sai com a bênção, e quem fez o mal sai com a maldição, é problema dele com Deus. E a resposta de Deus chega, dando para você a resposta que você está querendo. Então ore. Aprenda esse caminho da oração, porque a oração, deixa bem claro isso, Jesus fitando neles o olhar disse-lhe isto: é impossível aos homens, mas para Deus o quê? Tudo é possível. Tem coisa que é difícil para você, mas não é para Deus. E para você ter acesso ao poder desse Deus, você consegue através da oração. E o que é oração? Qual é a diferença que existe de oração, de orar para rezar? As duas coisas a gente pode fazer, mas qual a diferença de orar para rezar? São duas práticas comuns do cristianismo. O que é rezar? Rezar é quando você fala qualquer coisa que seja decorado, que não vem, não externa das suas emoções. Qualquer coisa decorada é rezado. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Quando a gente faz ela já não é mais uma oração. Ela foi uma oração de Jesus, que Ele fez para poder nos ensinar como a gente tem que orar. Mas quando a gente repete ela, a gente não está orando, a gente está rezando. Por quê? Porque reza no papel, essas palavras aqui que eu repito, que eu decorei, que foram ensinadas por Jesus. Aí é uma reza. Tudo aquilo que é decorado é reza. Reza em algum lugar, reza num papel, reza numa folha de papel, reza num catecismo. Aí você está ali, decora aquilo ali, você fala, você está rezando. Não é externado dos seus sentimentos, daquilo que você realmente está sentindo, mas é o que você aprendeu decorado para poder dizer. Isso é rezar. Está errado? Não. A gente acabou de rezar aqui os textos da palavra de Deus. E orar. Orar, as palavras são suas, movidas pela tua emoção do momento. É quando você abre o coração e fala com Deus de você, assim como se fala com um amigo. Você está entendendo? Você não tem palavra decorada. O que vai determinar a palavra é a tua dor, é o teu sofrimento, a tua necessidade, a tua carência. Faz você falar e abrir o coração. E a Bíblia diz que tem uma oração que é mais forte ainda. É a oração com súplica.
O que é oração com súplica? É aquela oração que você faz chorando. É quando você está movido emocionalmente, que além das palavras, vem as lágrimas também, porque só você sabe o que você está sentindo. Essa foi a oração de Ana, quando foi no templo. Ela chorava tanto que o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada. Mas ela não estava bêbada, ela só estava abatida por toda a sua necessidade de receber uma graça, de receber uma bênção, e ela rasgou o coração para Deus. E Deus deu a resposta para ela, que foi o filho que ela tanto desejava, que ela deu o nome de Samuel. E é assim, você abre o coração de Jesus, está doendo, Senhor. Como está difícil para mim lidar com isso, como esse problema me machuca, e você abre o coração e começa a chorar diante do Senhor, por se sentir realmente afetado, e por ter uma carência imensa diante da necessidade que você tem. E quando você fala e ora, e se falar com Deus, Deus tem como oração. São as palavras acompanhadas de uma ação, de atitude de alguém que está buscando alguma coisa. E a Bíblia diz que esse Deus da Bíblia ouve oração. Amém? Que Deus te abençoe.